Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa série sobre dependência química e espiritualidade. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um novo mapa de rede para recomeçar, principalmente para quem está aí lutando para sair das recaídas, que não são apenas psicológicas, elas são químicas. Elas sofrem perturbações espirituais. Sim, são perturbações delicadas que muitas vezes a medicação vai auxiliar, vai desintoxicar o corpo. Às vezes a medicação não vai fazer efeito porque cada pessoa tem uma chave e às vezes não tem chave reserva. Então, esse encaixe dos neurotransmissores pode ser muito forte para substâncias como álcool, maconha, cocaína principalmente, que é um dos mais perigosos, e ter essas recaídas pode estar diretamente sendo influenciado por nossa rede de apoio ou falta de apoio dessa rede. Por quê, Manuela? Porque muitas vezes a nossa cultura brasileira prejudica bastante no quesito festinhas de férias, festinhas de bar. Aqui em Brasília, por exemplo, existe muita essa cultura de bar. Vamos fazer um happy hour onde? Num bar. Vamos fazer um happy hour da empresa, o pessoal leva um cooler cheio de bebidas e nem sempre são apenas álcool, no sentido cerveja, existem os destilados. Vamos misturar essas bebidas com os energéticos, que potencializam muito mais, são catalisadores, ou seja, aceleradores químicos do efeito alcoólico e deixa a pessoa muito mais depressiva quando ela está sem a substância química. Então, esse é o perigo do uso abusivo de álcool e outras drogas? Sim, você pode potencializar na mistura com outras drogas ou de catalisadores, como os energéticos que tem por aí, que não são drogas, né? Qualquer pessoa pode tomar energético, que não vai modificar tanto o comportamento. Então, a OMS hoje utiliza o termo droga para qualquer substância química que vai modificar significativamente o seu comportamento. Então, há muitos pesquisadores que eles consideram que o uso abusivo de café é droga, que o uso abusivo de açúcar é droga, que o uso abusivo de energético é droga. Então, se isso está manipulando o seu comportamento, se você está modificando demais o seu comportamento para não dormir à noite, para poder estudar para concurso, prestar um outro vestibular ou fazer alguma atividade física com mais potência, então, vou tomar aqui, né, aquele tananã que dá asas, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por causa de algum tipo de propaganda devido a uma substância química, né? Eu brinco que se misturar café com chocolate, eu posso ficar bem animada, eu não preciso usar nenhum outro tipo de droga, já é a minha droga daquele momento. Mas é porque o meu corpo ele está acostumado com certo nível de químicas. E quando alguns corpos estão já acomodados com certo nível de química alto, a tendência é fazer uso abusivo das drogas ou de outras substâncias químicas correlatas que potencializem essas drogas, e o meio social é um meio influente. Então, fazer um novo mapa de rede na nossa consultoria é um dos primeiros pontos mais cruciais para mudança e permanência de bons comportamentos. Bem, um dos pontos chaves que eu sempre converso com meus pacientes aqui dependentes químicos é o seguinte: quem que te levou a fumar? Quem te levou a beber? Aí a pessoa vai lembrar, quando eu tinha 13 anos, geralmente começa com os 13 anos, né? Poucos vêm com história de 8, 9 anos, eu experimentei uma bebida lá, uma cerveja, uma coisa,
Tava numa festinha de casa, a bebida geralmente começa em casa, né? Tava numa festinha de casa, aí eu vi uma latinha, a latinha era colorida, eu era criança, eu achei aquela latinha super legal, super interessante e tal. Aí eu bebi, experimentei e achei bom. Ou seja, já tinha os neurotransmissores ali perfeitos, né? Tipo, vai encaixar naquilo ali, que horror! Só que aí a pessoa ficou vidrada naquilo ali, do tipo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então toda festinha de garagem, aquela festinha do quintal, aquela festinha das datas comemorativas, se tivesse aquela cerveja tal, da latinha da cor tal, se tivesse vinho, por exemplo, se tivesse algum destilado X, que eu não vou falar aqui os nomes dos destilados, né, da propaganda, porque eles já ganham dinheiro demais, né, já são bilhões, que vocês ficariam revoltados se vocês soubessem o quanto que eles faturam às custas da sua dependência química e que as clínicas não vão faturar isso, nem tratando a metade dos clientes deles, vocês ficariam horrorizados como o capitalismo é selvagem mesmo. E nesse sentido, os meus pacientes, eles falam, quando é alguém da família que introduziu o cigarro, que introduziu a cerveja, que é a primeira porta, para droga ilícita, geralmente é a maconha a primeira porta, e para droga lícita, geralmente é o cigarro simples e a cerveja. E provavelmente é o vizinho, o colega da escola, o tio, o primo, a prima, né, aquela pessoa próxima de casa. Então, sair dessa rede de apoio muitas vezes é desvincular a pessoa de uma raiz social que às vezes é profunda. E isso acontece com qualquer vício, qualquer imperfeição humana, porque nós aprendemos, são nas nossas raízes, as piores imperfeições. Sejam elas a maledicência, seja ela o furto, seja ela sexo abusivo, tudo isso começa dentro do lar, dentro da vizinhança, dentro daqueles colegas de bairro. Então já teve situações de intervenção que eu tive que falar para a família, olha, se muda desse bairro, bloqueia fulaninho, bloqueia ciclaninho, até sua filha, seu filho ficar forte. E foi uma intervenção muito dolorosa, foi uma intervenção cara para a família, sair de um aluguel, que às vezes a pessoa morava numa região mais barata, que o aluguel às vezes é 500, é R$1.000 mais em conta, e ir para um bairro um pouco mais tranquilo, um bairro que tem menos tráfico de drogas, que tem menos bares, que tem menos rede de apoio para droga, né? Porque existe uma rede de tráfico aí muito forte em toda a cidade, inclusive aqui em Brasília, e essa família ter que se sacrificar um pouco mais, mas pensando também na economicidade, às vezes, de morar mais próximo do trabalho do pai, do padrasto, da mãe, da madrasta, e tentar equilibrar essa nova rede de apoio. Vamos mudar de colégio, vamos mudar às vezes não tem como você mudar de emprego, por exemplo, e lá no seu ambiente profissional tem aqueles amigos da vez que na sexta-feira faz questão de levar o cooler da cerveja e fica lá. Bora sair, bora beber, bora não sei o quê. Então existem várias estratégias que a pessoa precisa ser muito forte e se fortalecer também numa rede espiritual de apoio. Uma nova igreja, um novo templo, um novo centro espírita, um centro ecumênico. Aqui em Brasília nós temos a LBV, que é muito bom, eu indico para vários pacientes meus que não têm religiosidade nenhuma. E eu falo assim, que tal você começar com Deus, procurando Deus? Primeiro a gente procura Deus nas paredes, depois a gente encontra Deus dentro da gente. Então nós vamos nos fortalecendo para aquele momento que não tem como você sair
às vezes, de perto daquele pai que bebe muito. Você não pode deixar de ser filho, você não pode deixar de ser primo, você não pode deixar de ser irmão, mas aí você vai ter uma outra rede de apoio, que é a rede espiritual de apoio, para que você se fortaleça e diga: pare de me perturbar, eu estou em tratamento. Eu não quero mais fazer tal coisa, eu estou em tratamento. E não é vergonha nenhuma você dizer para as pessoas que você faz terapia, que você faz tratamento, que você não quer mais ter recaída, que você já teve prejuízos suficientes na sua vida, seja de ordem financeira, afetiva, emocional, de desemprego, ou comportamentos disruptivos que te levaram a ter processos na justiça, né? Perder seu réu primário, alguma coisa nesse sentido, e que uma das causas foi a influência de pessoas X, Y e Z da sua própria família, porque o sistema de crenças da família às vezes é péssimo, é super destrutivo. E nós, como terapeutas, nós compreendemos isso. Não existe família perfeita. Mas existem pessoas que desejam se aperfeiçoar e existem pessoas que precisam respeitar os limites das outras. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente respeita que uma nova rede de apoio vai ser também um recomeço de vida e de sucesso, para que não exista mais recaídas no uso comum, né, de álcool, né? Se houver ainda uma redução de danos, a pessoa que às vezes fazia uso abusivo de muitas drogas, ela vai agora apenas fumar um cigarro normal, beber um álcool normal, até ela conseguir fazer uma desintoxicação química e não ter mais nada, né? Então, em alguns processos muito graves, a redução de danos ela é bem-vinda, até que o corpo consiga vencer completamente a sua abstinência. Essa é a nossa dica do projeto Regenerar Espiritual de hoje. Eu sou Emanuela Barros, continue aqui na nossa playlist, que teremos vídeos muito esclarecedores para você.